Deputado bolsonarista e economista de meia pataca tenta atacar deputado Leonel Hadi à esquerda. Vira piada e é respondido com uma rajada de perder o rumo de casa. Espia. A bancada que defende censura em rede social para combater fake news. Foram umas 18 fake news aqui por minuto. Uma coisa inacreditável. Uma mentira de cima a baixo, da esquerda para a direita, inacreditável. Eu estou te falando, rapaz, eles não podem investir em educação. Porque o cara tem que ter QI menor do que um chimpanzé para achar que esse discurso que ele disse aqui na tribuna tem sentido. Inacreditável que eu tenha que ouvir isso aí. Só e apenas mentiras. Extrema-direita, fascista. Se tu excluir extrema-direita, fascista e golpe do dicionário da esquerda, eles ficam mudos. Eles não sabem falar de outra coisa. Agora eles vêm com papinho de tributar BET. BBB. Bilionário, banco e BET. Se BET resolver o problema fiscal do Brasil, não já estava resolvido, porque até o ano passado era 0 de imposto. Cobraram 12, precisam cobrar 18. Primeiro regulam, depois cobram dinheiro do vício. Vou traduzir o chimpanzenês para o nosso nobre deputado que disse que o meu QI era de um chimpanzé. Então, eu quero trazer informações que até um chimpanzé, que hoje se encontra na idade da pedra, muito mais evoluído do que o gado, diga-se de passagem, consegue compreender que o presidente Lula é melhor do que o ex-presidente, futuro presidiário Bolsonaro. Aliás, é interessante, porque isso deveria ser de uma compreensão plena do nosso ministro da Economia da Shopee, do nosso nobre deputado, professor Pavarotti, desafinado, que está naquele período da puberdade, e também do nosso nobre professor Bugiganga, o inspetor Bugiganga. Mas vamos lá, os dados, que hoje vai ser só dados econômicos puros, já que um chimpanzé não sabe refletir. Vamos lá. Só manchetes. Como é que era o desemprego na época do Bolsonaro? 14,7%. Quanto é que é na época do Lula? 6,6%. Manchetes básicas de economia. Vamos lá, a próxima manchete. Inflação do governo Bolsonaro atinge o maior patamar. Inflação de 10%. Inflação do governo Lula, metade da inflação do Bolsonaro nos alimentos. E hoje numa média de 4,5%. Vamos lá, o dólar, 5,97 com o Bolsonaro. Agora, ontem, o dólar do governo Lula estava 5,41. Risco Brasil com o governo Bolsonaro, 300 pontos para investidores. Risco Brasil com o governo Lula, 152 pontos. Quanto menos pontos, melhor está a economia. Ou seja, para o nosso nobre ministro da Economia, que deveria ser secretário da Fazenda de Caxias, ou de Porto Alegre, ou aqui do governo do estado, e não foi convidado, não sei porquê, isso é pior do governo Lula do que o governo Bolsonaro. Só que os dados mostram ao contrário. No governo Bolsonaro, 300 pontos. No governo Lula, 152 pontos. Mas a economia está péssima hoje, vai quebrar. Bom era na época do Bolsonaro. Vamos lá. Brasil pode obter grau de investimento até 2026. Na época do Bolsonaro, a Moody's, que cuida desses pontos aqui, vê gastos do Brasil com juros em maior patamar em 7 anos. O ano era 2022. Ou seja, o próprio mercado dizendo que estava caótico. Bolsonaro admite gasolina a R$10. Tá aqui a manchete da época. E agora, ó, a Petrobras baixou 7,3% o combustível. No governo Bolsonaro, o diesel subiu 203% e gasolina 170%. E aqui, no nosso governo Lula, baixou em 29%. Eu queria entender o nosso ministro da Economia da Shopee, que acha que quem fala a realidade aqui da economia é um chimpanzé, conseguisse me comprovar que durante o governo Bolsonaro, a economia brasileira, com 15% quase de desemprego, estava melhor do que hoje com 6,6%. Mas vamos lá, salário mínimo do Brasil está entre os mais baixos do mundo no governo Bolsonaro, essa manchete. E aqui Lula sanciona nova regra e salário mínimo terá ganho de 2,5% em 2025. Fila para conseguir doação de ossos é flagrante de luta de famílias brasileiras contra a fome. Governo Bolsonaro, 2022, com Lula, a renda dos mais pobres no Brasil cresce 10,5%, 7%, 10,7%. Eu queria que alguém que tivesse o mínimo de honestidade intelectual conseguisse me comprovar que a economia do governo Bolsonaro foi superior do que a economia do governo Lula, porque não foi. E o governo Lula quer fazer uma reforma tributária para reduzir os impostos de quem mais precisa. E quem não quer é esse tipo de deputado, é a extrema-direita fascista, e ele se incomoda quando eu falo de extrema-direita fascista. Ele disse: se tirar a palavra de extrema-direita e fascismo, não há discurso. Pois é, mas não fui eu que fui para a Avenida Paulista no domingo pedir golpe de Estado de novo, dizer que tinha que dominar o Congresso para dominar o Judiciário, porque vai fazer uma revolução, isso e aquilo.
que quer tomar à força novamente o poder central do nosso país. São corruptos que fazem isso lá na Avenida Paulista. E aí, se eu falo, é feio falar de fascismo, é uma grande bobagem, está inventando. Pois é, os fascistas da Segunda Guerra Mundial diziam isso, que tudo era exagero, que tudo era bobagem. Mas eles vão testando a nossa democracia todos os dias, e se a gente não se posiciona, eles dão um golpe de Estado dentro da própria democracia. Muito obrigado.